Se você perguntasse para mim, Rômulo, vale a pena investir em imóvel por temporada agora? Abril de 2020, eu falo, cara, não faça isso. Porque não dá, não vai ter, você vai, sabe, não vai ter demanda, entendeu? Agora, o turismo vai voltar. E o pessoal que está guardado em casa vai soltar o dinheiro para viajar, porque tá ali, tá segurando. E aí você tem uma cacetada de proprietários que, por conta da falta de estímulo, que no final ninguém saiu do mercado. E aí você tem uma oferta de imóveis muito menor. Quando o turismo voltar, você tem aquela oferta que já baixou porque não tinha a recompensa econômica que tinha antes. Então ela fica baixa. E aí você tem uma demanda que vai aumentar. E aí você tem um aumento de preço natural. Você tem algum dado de quantos por cento dos imóveis deixaram de ser anunciados, alguma coisa do tipo? Ou é mais feeling Em São Paulo, tem uma plataforma chamada AirDNA. Nessa plataforma, o que eles fazem? Eles pegam todos os anúncios do Airbnb e da Vrbo e compilam nessa plataforma. Em março de 2020, enquanto ainda não tinha estourado a pandemia... tinham 15 mil imóveis só em São Paulo. Depois de 3 meses, mais ou menos, baixou para 11 mil. Então, assim, 3 mil, no caso, 4 mil imóveis, alguma coisa aconteceu com esses imóveis que eles desapareceram. Ou venderam, ou alugaram no modelo tradicional, alguma coisa aconteceu. Os caras saíram das plataformas de... O que é natural. Se você pega um motorista de Uber, se você tem lá 50 mil motoristas de Uber, pandemia, não precisa mais 50 mil, precisa de 10. O que vai acontecer? Não vai ter corrida para todo mundo. Como aconteceu lá no começo, que a Localiza ficou com os pátios deles, porque eles a Localiza, essas locadoras, alugam esses carros para esses motoristas. E o pátio ficou lotado de carro de aplicativo. Baixou o preço absurdamente. Exatamente. Tinha até a empresa, a Localiza, até falou assim, não, pelo amor de Deus, fica com o carro, a gente não te cobra nada. É mais barato você ficar com o carro do que guardar aqui. Porque não tinha espaço na locadora ali, no terreno da locadora, entendeu? Então é a mesma coisa para imóvel. Quando você... Cara, ninguém tá alugando. Então por que eu vou deixar o meu imóvel na temporada? Não, eu vou voltar a morar nesse imóvel, como teve um proprietário que morava na Suíça, e aí deu a pandemia, não sei o que, né? Esse apartamento que era dele, que é dele, na verdade, era do lado de um centro de eventos do Expo Transamérica. E lá a gente faturava muito bem. Mas tinha evento. Agora, acabou o evento, acabou o imóvel. Não tinha nada. Assim, era... Nem que eu colocasse R$100, não tinha. E era um puta do imóvel legal. Só que ele só rodava... Ele só rodava porque era do lado do centro de eventos. O que aconteceu? Ele voltou do país que ele morava, da Suíça, e voltou a morar no Brasil. Mas aí foi uma conjunção de coisas, porque não dava dinheiro e porque a empresa retransferiu ele para o Brasil. Então você vê, as pessoas dão outros destinos quando estão em momentos de estresse. Então, você comprou uma ação da Ambev e a ação caiu muito. Você vai ficar, opa, peraí, o que eu faço agora? Eu vou vender porque vai que cai mais. Ou não, eu mantenho e compro mais. É a mesma coisa com os meus contratos mais de... cerveja, no caso. Pode ser. Eu, por exemplo, com os meus imóveis de sublocação, eu mantive, porque já estava vencendo e eu estava no prejuízo com os meus imóveis de sublocação. E aí eu fui lá e renovei o contrato por mais 30 meses. Você fala, porra, Romulo, mas você tá tendo prejuízo. Mas deu uma renegociada também. Não, nem tanto assim. Sim, mas assim, tipo, não foi tão diferente assim. Porque ainda assim eu tava no prejuízo, mas mesmo assim eu acredito que isso vai mudar. Isso vai superar. Só que, por exemplo, já passaram 15 meses e a gente ainda não recuperou o que deveria ter recuperado. Mas ainda assim eu acredito que isso vai superar. Porque até então, antes da pandemia, a sublocação era uma coisa que, cara, era infalível, assim, praticamente. Eu tenho um parceiro meu que tem uma outra empresa que ele só trabalhava com sublocação. Ele tinha 20 imóveis sublocados. Ele quase se lascou. Porque imagina você ter 20 imóveis sublocados com aluguel só de sublocação sem ninguém. Você tem um passivo muito grande. Os aluguéis ali que você tem que pagar. Então ele quase quebrou. No meu caso, era 20% da receita da minha empresa era de imóvel sublocado. Então a receita dos outros imóveis compensava o prejuízo da minha sublocação. Né? Então, ainda assim eu acho que a sublocação é muito boa, mas na pandemia ela pode ser um determinante para você não entrar.
entendeu? Mas até então era um negócio, assim, infalível. Se você sabe fazer o preço certo, né, o aluguel certo, sabe quanto você pode ganhar, cara, assim, é muito difícil você perder alguma coisa, entendeu? Então é muito maluco. Então eu mantive os contratos. Esse momento de retomada que a gente tá vivendo pode ser um momento de oportunidade. Sim, mas até que ponto você tá disposto a arriscar, porque ainda há incerteza. É porque não dá pra saber, daqui a 3 meses vai estar tudo beleza. Não dá pra saber. Pode ser que daqui a 1 ano. No começo da pandemia, eu achava que, sei lá, ia durar 6 meses. Até dezembro, no máximo, 2020, já beleza. Ninguém acreditava que ia chegar. Quando chegou, achou que era 3 meses. E aí a gente vai de 3 para 6, para corta a cena, faz 1 ano e meio e todo mundo esperando acabar essa agora tem gente que acha que nem vai acabar. Já acaba mais essa porra. Então, aí complica. Aí a confiança fica onde, né? Onde é que você vai realmente investir ou colocar a sua energia, o seu dinheiro para realmente fazer funcionar, né? Porque, cara, tinha uma loja de doces árabes e salgados árabes tem nesse prédio que eu faço, que eu tenho os 3 imóveis, o da minha avó e os 2 sublocados. Tinha uma lanchonete embaixo. Aí no meio da pandemia ali, abriram um árabe ali, um negócio e tal, e investiram uma baita grana, porque fizeram uma reforma e tal, não sei o que, durou, sei lá, 4 meses. Caraca, que timing foda, né? Também o cara já tava planejando a porra, fazia 1 ano. E ele poderia ter dado muito certo, porque a pandemia poderia ter acabado e ele ter explodido, porque às vezes ele pegou um aluguel bom, porque ninguém queria alugar, só que não. Entendeu? Então é difícil. Como é que a gente vai se posicionar no momento certo para pegar o preço certo e ganhar o lucro daquilo, né? É difícil. E hoje a gente está num momento de incerteza, porque a gente não sabe. Né? Posso fazer uma decisão horrível agora. Um outro bom motivo para as pessoas procurarem alguém que sabe minimamente o que está fazendo. Ou disposta a correr o risco, sabendo do que pode acontecer. Sim, até porque a maioria das pessoas nem tem noção do risco, né? E você pode pelo menos ajudar orientando que existe ou não um risco, já é um bom começo aí para quem tem uma oportunidade de, seja um quarto, ou seja um imóvel da avó, ou seja um imóvel próprio. Para quem tem imóvel próprio, assim, ou enfim, o imóvel é da pessoa. O pior que pode acontecer é pagar condomínio e luz, internet. Não é tão ruim assim o problema. Né? Até o risco é relativamente baixo, porque provavelmente ela tira o custo dele. Isso, exatamente. Mesmo que ela coloque, sei lá, R$50 a diária. Né? É que hoje já recuperamos um pouco já. Então, isso que eu ia perguntar agora. Porque a gente está falando de um momento de transição. Que você começou a pandemia e caiu pra caramba a demanda... Mas já tá ascendendo de alguma forma. Cara, já tá foi retomando. assustador. Foi assustador, porque deu lá 15 de março e no mês de março inteiro era assim, reserva cancelada. Do ano passado. Do ano passado. Reserva cancelada. Foram R$30 mil só de reserva cancelada. E eu entendo. Né? E aí, desespero, né? Porque... Incerteza pra caralho. Porque você não sabe o que vai acontecer. Né? E aí as coisas foram acontecendo e tal, deu o primeiro lockdown, tudo bem. Como eu sempre fui desde muito novo, muito mão de vaca, digamos assim, eu sempre tive um bom caixa na minha empresa. Então, não era problema eu segurar por um tempo os custos que pudessem vir e tal. Só que eu estava antifrágil nessa questão, porque eu tinha outros imóveis. Eu não tinha só imóveis sublocados. Então, era muito difícil eu ter muito prejuízo. Era muito difícil. Porque eu já sempre me preparei para o pior. Me preparei para o pior. E aí, o tempo foi passando e tal, beleza. Aí, quanto tempo a gente ficou de lockdown? Uns 3, 4 meses? Eu não lembro ali da primeira vez. Acho que foram 3 meses, se eu não me engano, a primeira pancada. E aí começou, beleza, vamos reabrir aos pouquinhos e tal. Aí começaram, né, as reservas aos pouquinhos, beleza, tal. Mas eu não fiquei 4 meses sem ninguém. Não, aí você vai, né, canibalismo, né?